sobre... pastor, fala sobre política. Eu não gosto de falar sobre política, né? Porque tem muita gente falando, então deixa a galera falar, né? Mas o que eu posso dizer para você, tem um vídeo nosso sobre cristão e a política, Jorge de Assis. Em rápidas palavras, eu quero dizer para você que durante muito tempo disseram que cristão não podia se meter em política. Então a turma amontou na gente, assim, amontou. Se a política não for importante, por que a gente não vai morar em países que a política são complicadas? A política é muito importante. Agora, claro que se você não for um deputado ou não tiver ninguém, você não vai ficar brigando com ninguém. Mas você tem que estar atento a isso. Porque hoje as ideologias estão muito gritantes. Entendeu? Se você votar no anticristo, você está errada. Mas ele é bonito, pastor, ele fala bem. Que se dane. Você tem que votar numa pessoa que você acredita que tem uma ideologia que favoreça a sua fé, o seu cristianismo. Você vai estar dando autoridade de uma pessoa mandar em você. Por isso tivemos tantos problemas, pessoas fechando a igreja, pessoas perseguindo a igreja, perseguindo ideologicamente, e essas coisas estão aumentando, tá? Não está acabando não, está aumentando. Então o que eu posso falar sobre política? Eu sou muito atento à política, eu tenho minhas preferências, né? Mas eu acho que a política é muito importante. A política é o seguinte, vai desde o casamento ao país. Por exemplo, entre um casal existe uma política. Todo casal tem sua política, chamada lei. Mas a minha lei, você vai ter que cumprir. Cada homem tem sua lei, cada mulher tem sua lei. E a criança sabe disso. Se a criança pede ao pai e o pai não dá, ela vai pedir à mãe. Então existe essa questão política, né? O problema é que a política partidária, ela tem se tornado ideológica cada vez mais. Eles chamam a gente de ideológico, mas eles são ideológicos. Eles querem ensinar seus filhos o caminho deles, eles querem fazer cartilhas, e eles se posam como bonitos e salvadores. E são muitos lábias, entendeu? Alguns querem transformar a gente numa Venezuela. A Venezuela, os caras estão comendo cachorro, gente. Se a política não é importante, vai morar na Venezuela? Por que os comunistas brasileiros não vão morar na Venezuela? Vão, bichinho, fazer lá. Não, porque lá eles não têm chance, porque lá é uma ditadura e pronto, acabou-se. Né? Eles têm direito de ser o que pois sejam. Né? Então é o seguinte, nós temos os políticos que a gente merece, porque nós votamos. Né? E não, se no céu houve briga, imagina entre a política. A política é para brigar mesmo, para xingar o outro, mas desde que faz a coisa certa. Eu estou preocupado com a família e com Deus. Né? Se nós votarmos em políticos que não gostam da igreja, eles vão lascar a gente. É só questão de tempo. Tá entendendo? É a ideologia deles, da cabeça deles. Então, se a igreja existe, você existe como igreja, você acredita em Deus, então você vai votar no anticristo para quê? Devemos pedir a Deus sabedoria, gente. Porque nós é muito voltado pela mídia. A mídia trabalha por interesse. Desde das televisões antigas, eles trabalham por interesse, por dívidas, por verbas. Ninguém faz nada ali por amor, não. Na política, é nada por amor, não. Quando entra um que fala diferente, ele é crucificado. Né? Que Deus tenha misericórdia. Eu acho que o cristão, coitado do cristão que entrar na política. E principalmente por causa dos próprios cristãos. A igreja é muito fraca na política. Né? Muito fraca na política. Só tem uma igreja que se tornou muito forte na política, foi a Universal. Né? A Universal se tornou muito forte na política. Né? Porque eles trabalham em cima de um líder. E o líder dele diz, é isso mesmo. Eu conheço igrejas que têm 60 mil membros. 60 mil membros. Igreja com 60 mil membros. Não consegue eleger um vereador com 4 mil. No fundo, eles odeiam política. Falam, mas odeiam política. Mas isso está mudando, eles perceberam. Né? Como é que uma igreja com 60 mil membros não consegue eleger um puíco com 3 mil votos? Está entendendo?
Mas isso tende a mudar porque a coisa, o bicho pegou, né? Então, antigamente, hoje está mudando, se você quisesse se sentir uma rapariga, fosse candidata dos crentes, dos evangélicos. A Igreja Católica também chegou a proibir de padres, né, e bispos serem candidatos. Aí está dando no que dá. Se a gente quiser eleger o lobo, eleja, mas vai comer você. É livre, né? Você pode votar em quem você quiser. Eu quero votar no lobinho de Jesus. Eu quero votar naquele lobinho. O lobinho é tão lindo, fala tão maravilhoso e dá cesta básica para nós. Então, vota no lobinho. Pode votar. Não é impedido, não. Agora ele vai comer você. Suas oportunidades, seus filhos. Tá entendendo? E a gente não tem uma ideologia, a gente não acredita em Deus. Sim ou não? Hã? A gente não acredita em Deus? Então como é que eu vou votar no anticristo? Né? Eu todo ano voto, tá? Eu votei, mas a coisa não era tão assim chegada à ideologia, né? Basta alguém falar uma coisa diferente, que Deus tenha misericórdia, porque como a família permanece unida por causa da política, a política entre o homem e a mulher é que faz a família. Se o homem se chocar com a mulher, meu amigo, se separa. Mesma coisa é um país forte é o que tem a política forte, né? Então, que Deus tenha misericórdia, porque as ideologias, os interesses são muito grandes, né? É um ninho de cobra, Aí você está preocupado com o Brasil, você já orou um Pai Nosso essa semana pelo Brasil? Não orou não, né? Porque você não está preocupado com o Brasil. Se você se preocupar mesmo com o Brasil, você no mínimo uma vez por semana você ora um Pai Nosso, pedindo que o Espírito Santo, você é católico, você é padre, se preocupe, né? Se preocupe. Agora, se preocupado é você sair no meio da rua dando chute em todo mundo, murro, não. Eu estou falando o seguinte, ou nós se organiza, ou eles imuntam nós, pronto. Dá para entender? Dá para entender que tem muito lobinho dizendo, eu amo vocês, eu sou a salvação de vocês, eu vou ajudar vocês. E outra coisa, eu sou cismado com o comunismo, tá? Eu não tenho preferências nenhuma, mas às vezes os comunistas brasileiros, eles querem exterminar nós, né? Ana Maria escreveu uma mensagem que foi retirada, mas não foi eu que retirei não, tá? Eu oro pelas crianças e idosos e doentes. Amém. Está orando bem. Mas ore também para que haja paz em nós, né? Haja paz na política. Sempre vai haver esses moídos, um querendo derrubar o outro. Isso aí é normal. É um ninho de cobra. Não veio lá na Bíblia, os caras querendo pegar Sadraque, Mesaque e Abednego, querendo pegar Daniel. Daniel era um governador, Sadraque, Mesaque e Abednego eram prefeitos. Mas escolham pessoas que temam a Deus. Que o cara que teme a Deus, ele teme as coisas certas. O cara não temeu a Deus, ele dá um jeitinho, entendeu? Então, você no mínimo ora um Pai Nosso pelo Brasil, uma vez por semana. E eu oro a Deus para que surjam pastores e padres. Tem tanto padre maravilhoso, que poderia, um padre falando uma coisa, ele bota um padre assim como um padrão aí, um deputado, um senador, né? Ele dá a sua contribuição, né? Eu não gosto de política, é tudo isso mesmo, pastor. Eu não gosto da política, é tudo isso mesmo. Você não é obrigado a gostar, mas, por exemplo, eu não sou obrigado a gostar do motorista do ônibus, de dar cheiro com ele, de dormir com ele, de fazer saliência com ele, mas eu tenho que escolher o motorista do meu carro. Entendeu como é a coisa? Eu não sou obrigado a gostar do motorista do carro, mas ele não vai dirigir? Temos que analisar direito, pois depois que eleitos são eles que irão ditar as regras. Exato. A igreja tudo chiando aí porque fecharam, teve estado aí que fechou a igreja e abriu o cabaré, abriu o bar, né? Os caras são comunistas, então eles, para a igreja em merda, para esses caras é a mesma coisa. A China aqui não é o assunto, porque a China está na dela. A China, fale bem ou fale mal, eles estão bem. O negócio é os nossos aqui, os perigosos são os nossos. Os brasileiros que não são brasileiros, né? E você não deve ser desprovido de informação, não. E cuidado com a mídia, porque já houve, no passado, associações de rádio e televisões que deviam muito
E com isso elas geraram tendência, apoiaram políticos, desapoiaram outro, tá entendendo? Um se tornou demônio, outro se tornou santo, depois se tornou santo de novo. Tudo que acontece na política não é novo, tudo já é velho. Se você assistir às televisões, diários associados do passado, estuda história, menino. Estuda história, porque tudo se repete, a vida é círcula. Ah, porque fulano apoiou a revolução, porque tinha dívidas. E o cara que ia entrar ia dispensar as dívidas. Acorda, menino. Não é porque é amor, é interesse. Dá para notar que tem gente que mata a mãe para tomar os bens, tem gente que mata a mãe e o pai para tomar os bens. Isso é mentira ou é verdade que eu estou falando? Então, cada um tem um interesse. Então, se destaca notícias, se levanta político, você tem que ter uma visão além daquilo que ele apresenta a você. Alguém diz, olha, isso aqui é bom, esse veneno aqui é tão gostoso. Você no instante morre. É o melhor veneno do mundo. Entendeu? Eu não gosto de política e voto em branco. Então você não pode reclamar. Você não existe para política. Silva Carmo. Quem vota em branco não existe para política. Não pode reclamar. E você está dizendo, eu não tenho opinião, façam o que quiserem. Pronto. Então, os irmãos que chegam para mim e dizem isso, toda vez eu digo, você não existe. Não, pastor, eu quero reclamar. Não, não reclame não. Reclame não, porque você não tem autoridade nenhuma de reclamar. Né? Sempre existe um interesse por trás, sim. E eu nunca neguei meus votos, sempre votei. Né? Sempre votei. Na época não existia esse negócio de esquerda, direita, eu sempre votei. Eu votei em tudinho. E não me arrependo de nada. Né? Mas depois eu via dizer... Já votei em Dilma as 2 vezes, votei em Lula as 2 vezes, votei em Genaro. Não nego não meus votos não, e não me arrependo não, tá? Mas agora é necessário a pessoa perceber que os caras faz e desfaz, as leis são apenas manobráveis, né? Então, eu não estou dizendo para você votar nesse ou naquele. Veja que eu falei que, eu admito, eu votei em Lula muitas vezes, tá entendendo? Eu votei em Dilma também, as 2 vezes, né? Mas a pessoa tem que observar, né? E votei em Genaro, né? Tem que observar também que a coisa hoje está pegando, o bicho mudou muito, né? Quem bem claro, quem presta e quem não presta na política. Ninguém é perfeito, todo mundo tem seus defeitos, tá? Mas você tem que escolher aquele que você se encaixa melhor na sua ideologia, né? Voto é importante, porque votamos, temos o direito de cobrar. Exato, eu sempre votei, não tem nenhuma eleição que eu não votei. Eu já fui doente, cheio de febre, votar. É um direito meu, então eu faço questão de votar, né? E sou atento às informações, né? Isso mesmo, pastor, eu não me envolvo em política, para mim eles não fazem nada, por isso eu também não faço. Ok, é uma opinião sua, né? Então, assim, sobre isso, né? Pastor, eu tenho orado por crianças desaparecidas, Deus mostra onde estão crianças, oro também por viúvas, idosos, doentes, mulheres vítimas pelas ONGs. Tu ora pelas ONGs, a mulher? Por governo e pelo Brasil. Glória a Deus, MAI STS, orar pelo Brasil, que é o lugar onde a gente mora, né? A gente não mora em outro lugar, né? Ora pelo Brasil, assim, não é obrigado você gostar desse ou daquele, né? Mas você não ora um Pai Nosso, você acredita em Deus? Senhor, abençoa o Brasil. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. E na política é assim, às vezes o certo vira errado e o errado vira certo, né? É isso aí. Então, política é política mesmo, sempre foi assim, é tudo cheio de acordos, de conchaves. A gente vai fazer política como? Né? No acordo, entendeu? Às vezes o guri quer chupar uma bala, eu digo, pronto, você vai chupar a sua bala, seu pirulito, mas você vai ter que tomar esses 2 ômega 3 aqui. Aí o guri olha pro pirulito, olha pro ômega 3, aí eu tomo. Pronto, isso não é um conchave? É ou não é? Entendeu como é a coisa? Então, a gente também não pode dar uma de santidade, que a política antigamente era feita na espada, né? Um dos maiores políticos da Bíblia matou milhares de pessoas.
Você não sabe nem quem é. Será que você sabe? Quem foi um dos políticos que a espada travou na mão dele de tanto sangue? Quem é que vai dizer para mim? Aí eu vou lançar essa pergunta. Quem é que vai acertar? Ele era um político, né? E a política dele era da espada. E ele teve uma vez que matou tanta gente que a espada travou na mão dele. Foi necessário os soldados destravar a mão dele. Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Mesmo os bonzinhos, eles terão que ficar calados quando encontrarem os erros. Claro, rapaz. Davi, Natália Pessoa. Acertou, Natália? Olha que política. Se fosse hoje, hein? Gente, eu odeio a política. Estou perguntando algo ao pastor e não responde. Homem, me nota. Oi, mulher, Elza Celestino. Eu vou notar, eu vou mudar de assunto agora, tá? Davi era um político e a política de Davi era no cacete, era na espada, era cortando pescoço, cortando tripa. A gente também não deve dar uma de tchutchuca. Ai. Não, é a politicagem assim mesmo, né? Rapaz, a política acontece em tudo que é canto. A gente entra numa família, aí encontra um bocado de coisa errada na família, a gente vai falar. Você casa na família de Chiquinho. Na família de Chiquinho tem um bocado de coisa errada. Você vai dizer, tá tudo errado. Não. Opa, vamos me adequando por aqui. A gente não pode ser tchutchuca. Os crentes são muito tchutchuca com política. Eu não estou dizendo a você que tem uma igreja de 60 mil membros, que não consegue eleger um vereador com 3 mil membros, com 3 mil votos. Qual é a força dessa igreja? O que essa igreja pode exigir? Nada, né? Então, assim, aqueles que mais odeiam política são aqueles que mais sofrem com ela. Então, não é para você ficar no meio da rua, né? Pastor, coloca seu Pix. Vou colocar agora, tá? Não é para você ficar na rua brigando por ninguém, mas que você seja atenta, tá? Não adianta cristão votar em pessoas que não gostam do cristianismo. Se você acha que isso não é importante, vá morar na janela 10x40, vai morar na Síria, vá. O assírio vem, mora no Brasil e é bem recebido. E tem dinheiro, tem uma pensão, tem tudo. Mas vá você, um pastor, mora lá, eles matam você, cortam sua cabeça e saem jogando futebol. Isso é política. Entendeu? Nós aqui é arreganhado, lá eles são fechados. Então a gente tem uma visão clara, né, de política ou a gente é comido pelas pessoas. Qual é a dica que o senhor dá de uma pessoa que fala bem política? Bem, eu acho que parece que o filho dele né, o pastor Silas Malafaia, ele é um homem muito centrado na questão política, né? E ele é um pastor de 40 anos de pastor, né? Então ele fala muito sobre isso. Eu vou deixar para ele falar porque ele tem as costas quentes, né? Dizem que briga de cachorro grande, cachorro pequeno, né, não se mete, né? Então, o Silas é tradicional, né? Tradicional no evangelho, ele abre o bocão mesmo, ele fala, mas porque também ele tem as costas quentes, né? Se ele não tivesse, ele não falava. Ok? Mas é importante que você analise a questão e quando alguém diz alguma coisa, você observa. Tá entendendo? E dizia meu pai, e dizia também a arte da guerra. Antes de você atacar uma pessoa, olhe os amigos dessa pessoa. Antes de você se relacionar com uma pessoa, olhe os amigos dessa pessoa. Eu estou falando do meu avô e estou falando da arte da guerra. Quem conhece a arte da guerra? Né? Quem conhece a arte da guerra? Então é o seguinte, meu avô dizia, antes de você conversar e fazer amizade com uma pessoa, olhe para os amigos dessa pessoa. E a arte da guerra de 5 mil anos atrás diz, antes de você atacar uma pessoa ou se relacionar com ela, veja os amigos dela. Sabe por quê? Não é aquele boneco que está ali na frente, é a turma que está ao redor. Está entendendo? Você é cristão, aí você vai votar numa pessoa que apoia o aborto, vai votar numa pessoa que odeia a igreja, mas aquele cara da frente não odeia, mas a turma que está com ele odeia. Então, a turma que está com você, entendeu? A turma que está com você diz quem é você. Se você, o cara não é lobo não, mas os amigos dele tudinho é lobo. Ele é lobo. Tá entendendo? Sim ou não? Quem tá me entendendo, gente? O cara, rapaz, ele parece um lobo, mas a turma dele é ovelha. Então, ele é ovelha. E antes de você fazer amizade com alguém, ou gostar de alguém, ou
se aproximar, se relacionar com alguém, veja a amizade dessas pessoas. Isso acontece muito. Você faz uma amizade com o cara é legal, mas os amigos dele tudo é bandido. Vai acabar alguém assaltando você. O cara bota um pedreiro, o pedreiro é trabalhador. Isso aconteceu comigo, gente. O pedreiro é trabalhador demais, mas os amigos do pedreiro, tudo era ladrão, assassino no presídio. E os caras que ele trazia para ser servente de pedreiro, era tudo da barra pesada. Que não deu outra. Fui roubado. A igreja foi roubada. Agora, por causa da minha burrice, eu tinha que olhar o pedreiro e tinha que olhar os amigos do pedreiro. Quais os amigos dele? Rapaz, é o fulano traficante, é o ciclano assaltador, entendeu? Jesus foi morto por causa das políticas. Política e religião não devem se misturar. É isso que eles querem que a gente diga, né? Eles dizem, religião não se mete em política, deixa que nós domina. As ovelhas não se metam não, fica tudo quietinho, nós é o lobo, vota em nós. Tá bom. Então, aquele negócio, a gente tem o que nós achamos, né? Nada que eu diga aqui vai mudar o mundo, né? Mas vai mudar a mente de algumas pessoas. Isso é um objetivo. Que você analise assim, um olho no gato, outro no peixe, outro no peixe, outro no gato, porque tudo é política. Dentro de uma igreja tem política. Com Jesus teve política. Jesus teve política, sim. Tinha 12. Um deitava no colo de Jesus, outro não deitava. Um era... Tá entendendo? É a universalidade da política. Aí tem um vídeo nosso que explica na Bíblia a visão bíblica de política. Israel é a coisa que mais se mete em política. Israel. Os judeus são donos do mundo, né? Eu concordo plenamente com o Victor. Ok. Os judeus são políticos, né? Os donos do mundo são políticos, são os judeus, né? É uma promessa, né? O que pode evitar? Então, assim, a política, você pega 10 pessoas, fica aí no pátio, que a gente vai fazer aqui uma lista. Aí daqui a pouco tem 3 num canto, 2 no outro. A gente somos grupistas, né? Jesus era político, bem, era um tipo de político, né? Não era aquele político partidário romano. Ele também não se meteu muito em política, não. Meu reino não é eterno e tal. Mas, queira ou não, a igreja vive nesse mundo, né? A igreja vive nesse mundo. Mas a política existe em tudo, até no céu. Por que Satanás quer tomar o trono de Deus? Isso seria o quê? Política. Me diga com quem andas, eu direi quem é. Então, eu me lasquei. Porque eu fiquei olhando, rapaz, fulano é trabalhador. Chega na hora, é direitinho. Mas quando eu olhava os amigos dele, pastor, ore por mim. O que foi? Me pegaram de moto com revólver. Aí tava dizendo que eu tava dando lance. E foi. Aquele outro, pastor, ore por mim, que eu sou viciado de cocaína, maconha e tudo. É mesmo, é? Pastor, os amigos do cara eram tudo bandido. O cara também era bandido. Tanto os amigos dele me lascaram como ele. Sangue de Cristo tem poder. Ou a gente tem sabedoria, ou a gente se lasca. Né? Bom dia, pastor. Bom dia. Então, que Deus nos dê sabedoria política e que Deus, em nome de Jesus, Ele ilumine o Brasil. Que Deus ilumine o Brasil. Né? O Brasil é um país abençoado. Eu abençoo o Brasil em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Né? Eu abençoo o Brasil, em nome de Jesus, e seremos felizes. E nossos filhos também, porque Deus é grande. O Brasil é um país cristão, é um país de Deus. Amém.